Fala, meus curiosos! Hoje é dia de falar sobre um dos reis do funk aqui no nosso canal. Mr. Catra nos deixou recentemente e ficou conhecido por duas coisas principais. A primeira delas era pela sua voz inigualável e a segunda, a quantidade de mulheres e filhos que o funkeiro tinha ao mesmo tempo. No vídeo de hoje, vamos juntos entender como vivem seus filhos e o que aconteceu após a morte de seu pai. Garantimos que conteúdo não vai faltar. Afinal, estamos falando de 3 mulheres e 32 filhos. Mas antes disso, não esqueça de deixar o seu like se gostou do assunto e inscreva-se no canal para acompanhar tudo de bom que ainda está por vir. Carreira. Não temos como negar que Catra é um grande patrimônio da cultura brasileira e que marcou uma era, seja pela música, pelos memes ou pela história. Wagner Domingues Costa, conhecido como Mr. Catra, era formado em Direito, caso você não saiba, porém nunca exerceu a profissão. Inclusive, na música ele começou sua carreira em uma banda de rock. Já imaginou aquela voz rouca cantando um clássico do Nirvana? Pode ser que tenha jogo, hein? Bem, de qualquer maneira, o sucesso de toda a vida do considerado por muitos rei do funk aconteceu exatamente nesse gênero que prospera tanto no Brasil nos dias atuais. Um dos principais hits do cantor é O Papai Chegou, que já deve ter tocado muito nas formaturas que você ia. As músicas dele sempre tinham esse tom engraçado. Um grande exemplo disso é a canção em parceria com Thiago Mateus, Catra Presidente. Morte. Agora ficou claro porque o Mr. Catra sempre foi tão conhecido, muito além do que o meme dos filhos. Falaremos disso daqui a pouquinho, mas o rapaz construiu uma carreira de muito sucesso e era respeitado por todos os funkeiros. Mesmo sendo relativamente novo, o problema começou no início de 2017, quando o cantor foi diagnosticado com câncer no estômago. Todos nós sabemos a luta cruel e ingrata que é essa doença, não é mesmo? Na época, Catra declarou que tinha parado de beber e reduziu o número de cigarros para poder realmente focar nas sessões de quimioterapia. Após uma luta intensa, onde perdeu aproximadamente 30 quilos, Mr. Catra nos deixou no dia 9 de setembro de 2019. E o pior, deixando 3 esposas e 32 filhos. Herança. Imagine só, se em famílias pequenas com 2 irmãos, a herança sempre é um assunto polêmico e que pode gerar intrigas, calcule a situação dividida entre tanta gente. Não é segredo pra ninguém que Catra fez uma carreira de muito sucesso no funk e que, consequentemente, temos em mente que ele deve ter deixado um dinheiro gigante para cada um dos seus filhos. Só que não foi isso que aconteceu. Primeiro, que o salário do funkeiro deveria ser imenso para conseguir dar uma vida boa a tantos herdeiros. E segundo, que apenas alguns dias após a sua morte, já começou a circular a notícia de que o artista não deixou grandes bens a serem administrados. A casa ocupada pela gigante família, tanto no Rio de Janeiro quanto em Mogi das Cruzes, eram na verdade alugadas. Detalhe, o valor do aluguel deveria ser aquela barateza que você imagina. Além disso, o cantor gastou boa parte do seu dinheiro na luta contra o câncer. Resumindo tudo isso, a família do funkeiro precisaria viver apenas com o dinheiro de direitos autorais. O que com certeza não é pouco, já que o artista ainda deixou algumas músicas prontas. Mas ainda assim, não é uma fortuna como muitos devem imaginar. O inventário foi feito, mas imagine dividir tantas coisas entre 32 filhos e 3 mulheres. Apostamos que foi um valor não tão alto assim. Fora que muito se discute o fato do cantor manter 3 relacionamentos e como isso funcionaria, já que no Brasil, essa questão de poliamor não é regido por lei. Consequentemente, apenas a esposa titular de Catra, digamos assim, teria direito à herança. Já os filhos, sim, todos teriam direitos, e isso é o que a lei aponta. Sucesso no funk? Se tivesse que apostar qual caminho os filhos de Catra seguiram, qual seria seu palpite? Aposto que o funk, não é verdade? Então, em 2019, quando havia completado 1 ano da morte do funkeiro, alguns de seus filhos decidiram levar o legado da família adiante. Tudo bem que eles poderiam ter organizado uma grande orquestra com a quantidade de membros, mas ainda assim decidiram se arriscar no funk. Como era de se esperar, esse ano não foi nada fácil para a família, que precisou se apertar para pagar as contas e abandonar a casa em São Paulo. Inclusive, quem pagou a mudança novamente para o Rio de Janeiro foi o cantor Buchecha. A própria viúva de Catra, Silvia, destaca que esse sucesso na música e não deixar seu destaque morrer era o grande sonho do próprio Catra. Candidatos para seguir os passos do pai não faltavam, mas os escolhidos entre os 32 filhos foram especialmente 4: Aladim, Fernandinho, Caliba e WL. Na época, eles se denominavam filhos do Catra e tentavam reerguer o patrimônio da família, que ficou claramente abalado com a morte do pai. Falando neles, Fernandinho revelou ainda em 2019 que com 21 anos na época já tinha 5 filhos e queria ter mais 10. É uma honra aparecer com ele,
que foi e continua sendo nosso herói. 2021. Após 2020 ser um ano um pouco apagado para a viúva, herdeiros e tudo mais, 2021 vem sendo bastante agitado para a família de Catra por diversas notícias que explodiram na mídia. No final de julho desse ano, a viúva mais conhecida de Catra, Silvia Regina, participou de um podcast e deu algumas declarações, no mínimo polêmicas, sobre a relação com o MC. Segundo ela, toda mulher foi corna um pouco, porque quando ama, você perdoa. A pessoa que é abusada e abusa do perdão. Eu perdoei 27 vezes. Até porque todos nós sabemos que Catra tinha diversas relações e não fazia questão de esconder isso. Silvia era mãe de 5 dos 32 filhos do rei do funk. Apenas imagine. A primeira figura muito famosa entre os filhos do funkeiro é Luke Music. O rapaz já havia declarado tentativa de suicídio no fim de 2020. E por isso, o que aconteceu nesse ano deixou todos os seus seguidores extremamente preocupados. Ainda em janeiro, o menino tinha feito uma despedida em seu Instagram, insinuando que iria tirar a própria vida e simplesmente sumiu. Desapareceu sem dar qualquer pista. Consequentemente, isso deixou a internet inteira muito preocupada e sem saber como reagir, já que o rapaz já tinha comentado algo sobre no final do ano passado. Entretanto, essa não foi a última polêmica que ele se envolveu. Ainda em janeiro, Luke declarou em seu Instagram que estava abandonando a carreira musical por motivos muito sérios. É nítido que o jovem enfrenta depressão e problemas psicológicos, mas ainda assim não tem como não preocupar as pessoas com suas declarações. Estou vendendo meus equipamentos, só chamar no direct. Quem puder comprar já me ajuda a pagar a dívida que essa merda conseguiu fazer em mim. E para poder comer e beber, porque nem pra isso eu tenho. Vergonhoso. Além de Luke, outro filho de Mr. Catra apareceu na mídia em junho desse ano, arriscando a sorte na música, Juninho FSF. O rapaz é o sexto dos 32 filhos do funkeiro, e como avisamos anteriormente, Catra era considerado por muitos o rei do funk, já que Juninho garante que será o príncipe. Ele estava do meu lado quando comecei minha carreira. Já gostava antes, mas não sabia nem o caminho. Cantava para os meus amigos brincando, mas foi com o meu pai que eu comecei a ver como era a carreira de artista. Aprendi a respeitar muito mais o funk. Inclusive, Juninho já apareceu em algumas músicas com o irmão Luke, e os rapazes colecionam um bom número de views de maneira geral, incluindo parcerias de sucesso com nomes consolidados, como MC Mirella e MC Rebeca. O problema é que milhões de views ficaram no passado, já que faz mais de 4 meses que Luke não posta nada em seu canal. Por hoje é só, até a próxima, curiosos e curiosas!